Era uma tarde ensolarada no Rio de Janeiro, o tipo de dia em que o céu azul se misturava com a brisa salgada do mar, e as ruas de Copacabana pulsavam com a energia característica da cidade. Ronaldinho Gaúcho, o lendário craque do futebol brasileiro, caminhava com passos leves, quase dançantes, como se ainda estivesse driblando adversários no gramado. Aos olhos do mundo, ele era um ícone. O homem do sorriso cativante, dos golaços impossíveis e da magia que encantou estádios inteiros. Mas naquela tarde, Ronaldinho não queria ser o astro. Ele queria apenas ser um carioca comum, perdido em seus pensamentos, com uma ideia simples na cabeça: visitar uma concessionária de carros de luxo para, quem sabe, escolher um novo brinquedo sobre rodas. Vestia uma camiseta preta desbotada, com o logo de uma marca esportiva quase apagado pelo tempo, um short de praia azul, chinelos de dedo gastos e óculos escuros que escondiam seus olhos brilhantes. Nada em sua aparência gritava riqueza ou fama. Ele preferia assim, livre das luzes dos holofotes, misturado ao povo que tanto amava. A concessionária, localizada numa esquina badalada de Copacabana, era um templo de ostentação. A fachada de vidro espelhado refletia o sol como um diamante gigante, e o letreiro prateado com o nome do lugar parecia gritar sofisticação. Do lado de dentro, o ambiente era ainda mais imponente. O chão de mármore brilhava tanto que quase cegava, os carros expostos sedãs reluzentes, SUVs robustos e conversíveis esportivos pareciam obras de arte e uma música ambiente suave, quase hipnótica, envolvia o espaço. Ronaldinho empurrou a porta de vidro com um leve empurrão e o som dos seus chinelos ecoou no silêncio elegante do showroom. Ele sorriu, como fazia sempre, ao ver um conversível vermelho sangue estacionado bem no centro do salão. Esse aí tem cara de Rio, murmurou para si mesmo, imaginando o vento batendo no rosto enquanto dirigia pela orla. Seus olhos passearam pelo carro, admirando as curvas do design, os detalhes cromados, o brilho impecável da pintura. Ele se aproximou, esticou a mão e passou os dedos pelo capô, sentindo a textura lisa do metal. Era como tocar um troféu, algo que ele conhecia bem. Mas enquanto se perdia na beleza do veículo, algo começou a mudar no ar. O ambiente, que a princípio parecia acolhedor, ganhou um tom frio, quase hostil. Ronaldinho percebeu os olhares. Primeiro, foi um vendedor de terno azul impecável, que passou por ele com uma rápida olhada de canto de olho, como se estivesse avaliando um intruso. Depois outro, uma mulher de salto alto e cabelo preso num coque perfeito, que sussurrou algo para um colega enquanto apontava disfarçadamente na direção dele. Ronaldinho tentou ignorar. Afinal, ele já havia enfrentado multidões, críticos, zagueiros truculentos. Um pouco de indiferença não deveria incomodá-lo. Ele caminhou até outro carro, um SUV preto com rodas enormes e um interior que cheirava a couro novo. Leu a placa com as especificações, franzindo a testa ao tentar entender os números técnicos. Potência boa, mas será que é econômico? Pensou, rindo internamente da própria tentativa de ser prático. Foi então que ouviu um comentário abafado vindo de dois vendedores perto do balcão principal. O que esse cara tá fazendo aqui? Parece que veio da praia para sonhar, disse um deles, segurando uma risada. O outro respondeu com um tom de deboche. Acho que ele tá perdido. Deve querer uma agência de carros usados na Zona Norte. Ronaldinho virou o rosto lentamente, mas não deixou o sorriso escapar. Ele conhecia esse tipo de preconceito. Não era a primeira vez que o julgavam pela aparência, e provavelmente não seria a última. Decidido a não se abalar, ele se aproximou do balcão, onde um jovem vendedor chamado Lucas, com gel no cabelo e uma gravata ligeiramente desalinhada, digitava algo no celular com ar entediado. Ronaldinho pigarreou suavemente e, com sua voz grave e calorosa, disse: Boa tarde, amigo. Queria saber mais sobre aquele conversível vermelho ali. Lucas levantou os olhos, examinou Ronaldinho de cima a baixo e soltou um meio sorriso, como se a pergunta fosse uma piada. Sério, tio? Aquele carro é para quem tem grana de verdade. Não é qualquer um que leva. Talvez tenha algo mais na sua faixa lá no fundo. O tom era tão condescendente que Ronaldinho sentiu um leve aperto no peito, mas manteve a calma. Só quero algumas informações, respondeu, ainda com educação, o sorriso agora mais contido. Antes que Lucas pudesse continuar, uma voz autoritária cortou o ar. Algum problema aqui? Era Carlos, o gerente da concessionária, um homem alto, de pele bronzeada e barba bem aparada, cujo terno sob medida parecia gritar autoridade. Ele se aproximou com passos firmes, cruzando os braços enquanto analisava Ronaldinho como se fosse um objeto fora de lugar. Senhor, começou Carlos,
com um tom que misturava formalidade e desdém. Estamos bem ocupados hoje, atendendo clientes com compromissos sérios. Talvez seja melhor voltar outro dia, quando estiver mais preparado. A palavra preparado caiu como uma pedra, carregada de insinuações. Ronaldinho sentiu o peso dela, mas não deixou transparecer. Seus anos no futebol o ensinaram a manter a cabeça erguida, mesmo sob pressão. Entendo, disse ele, com uma calma que escondia a tempestade interna. Mas eu sou um cliente. Não mereço um pouco do seu tempo? Carlos arqueou uma sobrancelha, claramente irritado com a insistência. Olha, meu amigo, respondeu, agora sem disfarçar a arrogância. Esses carros são investimentos sérios. Não é só chegar aqui e apontar. Se quiser, posso indicar uma loja mais adequada. A risada abafada de Lucas ecoou ao fundo, como um eco cruel. Ronaldinho apertou os lábios, os dedos segurando com mais força a alça dos óculos que pendurava no pescoço. Ele poderia ter revelado quem era ali mesmo, jogado seu nome na mesa como uma carta de baralho imbatível. Mas não era assim que Ronaldinho jogava. Ele preferia o drible, a surpresa, o momento certo. Quando ele se virou para sair, ouviu outro comentário, desta vez mais alto, como se os vendedores já não se importassem em disfarçar. Acho que ele queria tirar uma selfie com o carro para postar no Instagram, zombou uma voz feminina. Vai sonhando, véi, completou Lucas rindo abertamente. Ronaldinho parou por um segundo, de costas para eles, sentindo cada palavra como uma pequena facada. Mas então, uma voz diferente, tímida, mas firme, rompeu o clima hostil. Ei, senhor, espera. Era João, um jovem estagiário magricela, com um uniforme da concessionária um pouco grande demais para seu corpo. Ele correu até Ronaldinho, o rosto vermelho de vergonha. Desculpa pelo pessoal. Eles, às vezes, são assim. Mas eu juro que vi o senhor em algum lugar. O senhor parece o Ronaldinho gaúcho. Tipo, o jeito de sorrir, sabe? Ronaldinho virou-se, surpreso com a sinceridade do garoto. Pela primeira vez desde que entrou, alguém o tratou como gente, não como um estorvo. Ele riu, um riso genuíno daqueles que iluminavam estádios. Valeu, João. Você é um cara legal. Quem sabe eu não volto para conversar mais? João sorriu, meio sem jeito, enquanto os outros vendedores trocavam olhares. O sol já se punha no horizonte do Rio de Janeiro, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto Ronaldinho Gaúcho dirigia seu velho jipe pelas ruas sinuosas de Ipanema. O motor rugia suavemente e o rádio tocava um samba antigo, daqueles que faziam o coração bater no ritmo da cidade. Ele ainda usava a mesma camiseta desbotada e os chinelos gastos, mas sua mente estava a mil. A humilhação na concessionária não saía de sua cabeça. Não era a dor de ser menosprezado que o incomodava. Ronaldinho já enfrentara críticas, vaias e zagueiros que queriam arrancar suas pernas. Era a injustiça, o desrespeito gratuito, a forma como aqueles vendedores olharam para ele como se fosse ninguém. Ele sabia que não podia deixar aquilo passar. Não por orgulho, mas por princípio. Se ele, uma lenda viva, foi tratado assim, como seria com um trabalhador comum, uma mãe solteira, um jovem sonhador? Ronaldinho decidiu que era hora de ensinar uma lição. E como sempre, ele faria isso com estilo. Em casa, uma vila ampla com vista para o mar, Ronaldinho se sentou em sua poltrona favorita, uma peça de couro surrada que ele insistia em manter apesar das insistências de amigos para trocá-la por algo mais chique. A sala era um reflexo de sua personalidade. Troféus de ouro e prata reluziam em prateleiras, mas dividiam espaço com violões, pôsteres de shows de pagode e fotos de família. Ele pegou o celular e discou o número de Marcelo, seu amigo de infância que se tornara um dos maiores investidores do Brasil. Marcelo atendeu no segundo toque, a voz cheia de energia. Meu irmão, quanto tempo? Tá querendo fazer um churrasco ou o quê? Ronaldinho riu, mas foi direto ao ponto. Preciso de um favor, Marcelão. Quero comprar uma concessionária, uma específica em Copacabana, e quero isso rápido. Do outro lado, Marcelo ficou em silêncio por um segundo, como se tentasse processar a informação. Uma concessionária? Tá louco, cara? O que rolou? Conta aí. Ronaldinho respirou fundo e começou a narrar a experiência na concessionária. Ele descreveu cada detalhe com a calma de quem já venceu finais de Champions League. Os olhares de desdém, as risadas abafadas, o gerente Carlos com sua arrogância disfarçada de cortesia e as palavras cortantes de Lucas, o vendedor que o chamou de tio com deboche. Mas ele também mencionou João, o estagiário que o tratou com respeito e como aquele pequeno gesto de humanidade o marcou.
Sabe, Marcelão, disse ele, não é sobre mim, é sobre o que aquele lugar representa. Eles acham que podem julgar as pessoas pela roupa, pelo jeito de andar. Quero mostrar que estão errados. E de quebra transformar isso num negócio que vale a pena. Marcelo, que conhecia Ronaldinho desde os tempos de pelada na rua, percebeu a seriedade na voz do amigo. Tá bom, Rô. Se é assim, a gente faz acontecer. Me dá o nome da concessionária e deixa comigo. Nas horas seguintes, Ronaldinho se transformou no estrategista que sempre foi dentro de campo. Ele ligou para sua equipe de advogados, um grupo de profissionais afiados que gerenciava seus investimentos globais. Explicou o plano: comprar a concessionária sem levantar suspeitas, com discrição total, como se fosse apenas mais uma transação comercial. Ele queria que os vendedores, o gerente, todos continuassem alheios até o momento em que ele entrasse pela porta com o contrato na mão. Quero ver a cara deles, disse ele a uma das advogadas, com um meio sorriso. A equipe se mobilizou imediatamente. Documentos foram analisados, contatos foram feitos e uma oferta inicial foi preparada para a holding que controlava a concessionária. Ronaldinho, enquanto isso, revisava cada passo em sua cabeça, como se estivesse planejando uma jogada ensaiada antes de um jogo decisivo. Nos dias seguintes, o plano ganhou forma. Marcelo, com sua rede de contatos no mercado financeiro, descobriu que a holding estava aberta a negociações. A concessionária, apesar da fachada reluzente, enfrentava desafios. A gestão arrogante afastava clientes, e as vendas estavam abaixo das metas. Era o momento perfeito para agir. Ronaldinho autorizou uma oferta agressiva, usando parte de sua fortuna acumulada em contratos publicitários e investimentos imobiliários. Ele não precisava provar nada a ninguém, sua conta bancária falava por si só, mas queria que a transação fosse impecável. Nada de erros, disse ele numa reunião virtual com os advogados. Quero tudo assinado antes que eles percebam o que está acontecendo. Enquanto as negociações avançavam, Ronaldinho mantinha sua rotina. Pela manhã, jogava futevôlei na praia com amigos, rindo alto e distribuindo dribles que deixavam todos boquiabertos. À tarde, visitava projetos sociais que patrocinava, conversando com crianças que sonhavam em ser jogadores como ele. Mas à noite, ele se trancava em seu escritório, revisando relatórios financeiros e trocando mensagens com Marcelo. O amigo enviava atualizações constantes. A holding topou a oferta inicial. Tô apertando para fechar em 3 dias. Ronaldinho respondia com emojis de risada e um simples valeu, irmão. Ele sabia que o gol estava próximo. Quando o dia da assinatura chegou, Ronaldinho sentiu uma adrenalina familiar, como se estivesse entrando no Maracanã lotado. O contrato foi finalizado numa sala de reuniões em São Paulo, com ele participando por videoconferência. Ele assinou digitalmente vendo seu nome Ronaldo de Assis Moreira selar a aquisição. A concessionária agora era dele. Marcelo, do outro lado da tela, ergueu um copo de suco em celebração. Você é maluco, Rô. Mas é o tipo de maluquice que eu respeito. Ronaldinho apenas sorriu. Agora vem a melhor parte. Na manhã seguinte ele acordou cedo, tomou um café preto forte e se olhou no espelho. Decidiu manter o visual de sempre. Camiseta velha, short, chinelos, óculos escuros. Se eles me julgaram por isso, pensou, vão me ver assim de novo. Pegou o envelope com os documentos da aquisição, guardou-o numa mochila surrada e dirigiu até Copacabana. O jipe estacionou a poucos metros da concessionária, e Ronaldinho respirou fundo, sentindo a brisa do mar. Ele olhou para a fachada de vidro, os carros brilhando lá dentro, o letreiro prateado que parecia zombar dele dias antes. Hora do show, murmurou, com o mesmo brilho nos olhos de quando marcava um gol de placa. Ao entrar, o silêncio elegante do showroom foi quebrado pelo som dos seus chinelos. Os vendedores, ocupados com suas conversas, nem notaram sua chegada a princípio. Mas Lucas, o mesmo que o chamara de tio, foi o primeiro a reconhecê-lo. Ele sussurrou para uma colega. Olha só, o sonhador voltou. O que ele quer agora? Tirar foto com o conversível? A colega riu, cobrindo a boca. Ronaldinho fingiu não ouvir. Ele caminhou até o centro do salão, parando ao lado do conversível vermelho que tanto admirara. Passou a mão pelo capô, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Foi então que Carlos, o gerente, apareceu com seu terno impecável e a mesma expressão de superioridade. Bom dia, senhor, disse Carlos, forçando um tom educado que não escondia o desdém. Voltou para dar outra olhada? Estamos meio ocupados hoje, mas posso arranjar 1 minuto se for rápido. Ronaldinho olhou para ele, o sorriso ainda no rosto, mas com um brilho diferente nos olhos.
Ele tirou o envelope da mochila e o colocou lentamente no balcão ao lado. Acho que você vai querer dar uma olhada nisso, Carlos, disse, com uma calma que fez o gerente franzir a testa. O que é isso? Perguntou Carlos, pegando o envelope com desconfiança. Ele abriu, começou a ler e seus olhos se arregalaram. Página após página, o contrato de aquisição, os termos da compra, o nome de Ronaldinho Gaúcho em letras garrafais. Isso não faz sentido, gaguejou Carlos, o rosto pálido. Como assim? Ronaldinho cruzou os braços, o sorriso agora mais largo. Faz todo sentido, meu amigo. A partir de hoje, essa concessionária é minha. Eu sou o novo dono. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar o ar do showroom. Os vendedores pararam o que estavam fazendo, virando-se para o centro do salão. Lucas deixou cair a caneta que segurava. A mulher que rira dele dias antes cobriu a boca, chocada. João, o estagiário, estava na lateral, os olhos brilhando de admiração. Ronaldinho olhou ao redor, absorvendo cada reação. Ele sabia que aquele era apenas o começo. A verdadeira jogada, o drible final, ainda estava por vir.